Diz assim a palavra de Deus: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós, como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa é a palavra do Senhor. Você pode tomar o teu assento, enquanto estarei orando. Senhor, nós reconhecemos a nossa condição nesta manhã, ó Deus, e é apenas pela tua misericórdia que estamos aqui na tua presença. Então, ó Deus, fala conosco. Fala, Senhor, ó Deus, de forma que seja, Senhor, a tua palavra entendida em cada coração, ó Deus, que toda dúvida, todo medo, toda angústia, toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus, ó Deus, e que reine a tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Desde já nós desligamos, Senhor, como igreja, todo confronto, Senhor, todo levante contra a tua palavra neste lugar. Não resistirá à presença do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso nós oramos, gratos, em nome de Jesus, e que você diga amém. Antes de começarmos, o título dessa mensagem é Deus ainda espera que você o conheça. Muitas das vezes parece duro falarmos isso dentro da igreja. Somos crentes, mas não é diferente no contexto do profeta. Ele estava falando com Israel, estava falando com Judá. Nós não lemos? Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? E o contexto aqui, em diversas passagens, revela que Israel não conhecia o Senhor. E o texto que nós vamos nos deter um pouquinho mais será o verso de número 6, exatamente o último verso que lemos. Mas existe todo um cenário, um contexto, um quadro, uma história desenrolando aqui nesse tempo. E é preciso que a gente visite para nós podermos entender um pouquinho de que essa realidade muitas das vezes alcança também a nossa vida. Então Deus ainda espera que você o conheça. E eu falo para mim, Carlos, Deus ainda espera que eu o conheça. E isso é interessante demais. O texto está também no contexto histórico, lá no livro de Reis. E quando nós visitamos lá o livro de 2 Reis, nós vamos entender um pouquinho do contexto histórico do que está acontecendo aqui, do que o profeta está falando. Efraim, que simboliza e que aponta para Israel, estava longe de Deus, estava distante de Deus, estava vivendo em apostasia, em idolatria, em imoralidade, fazendo acordos políticos, achando que alguma autoridade política poderia livrar, achando que algum partido político, algum homem nobre, enfim, poderia ser mais poderoso que o Deus Todo-Poderoso. Colocando a confiança no homem, colocando a confiança na política, colocando a confiança na prosperidade, porque Israel prosperou nesse período, século 8º antes de Cristo, reconquistou algumas terras, confiando que isso seria suficiente. Mas Judá também não era diferente. Tanto o reino do norte, Israel, quanto o reino do sul, Judá, pecavam desenfreadamente contra o Senhor. Era um período de grande angústia, irmãos. Acompanhe comigo aí Oséias, capítulo 5, verso anterior, verso de número 15, né? Nós lemos o 6 a partir do primeiro, Oséias 5, aí pertinho, verso 15, diz assim, está no mídia também: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando angustiados
eles me buscarão ansiosamente, ou seja, período de angústia. Então não espante, porque muitas das vezes você e eu também enfrentamos períodos assim, e nós temos ouvido aqui deste altar, aqui no nosso cenário e vivido esse tempo de angústia, esse tempo de aflição, e não era diferente aqui com o povo de Deus. Porém, 2 propósitos Deus tinha na angústia, o Deus da angústia. Que isso, irmão? 2 propósitos Deus tinha na angústia, e o primeiro deles é arrependimento. O texto, verso 15 que nós lemos, diz assim: até que se reconheçam culpados. Muitas das vezes a angústia que nós vivemos, que nós passamos, é uma permissão do próprio Deus para que nós venhamos a nos arrepender. A dureza do nosso coração, ela é tão tenaz, ela é tão forte, que muitas das vezes com palavras mansas e tapinha nos ombros, nas costas, a gente não consegue conhecer a Deus. Por vezes, é preciso que Deus instaure um período de angústia para que nós venhamos a nos arrepender. Então esse é o primeiro ponto desse cenário de angústia, arrependimento. Deus esperava que Israel se arrependesse de toda essa idolatria, enfim, de todo o afastamento, mas também, não só o arrependimento, mas o segundo ponto era que se voltassem para Deus de todo o coração. O verso termina dizendo assim: estando angustiados, eles me buscarão. Não para aí o texto. Diz assim, ansiosamente. Sabe o que isso está apontando? De todo o coração, desesperadamente. Perceberão que não existe segurança em nenhum outro lugar a não ser no Deus Todo-Poderoso. Verão que não adianta buscar a Síria, não adianta buscar o Egito, não adianta confiar em políticos, partidos, como era o contexto aqui da época. Somente em mim encontrarão descanso, segurança e paz. Então Deus esperava que o povo voltasse de todo o coração. Era isso, irmãos. E talvez os dias de angústia que nós estamos vivendo, nós possamos também ter uma má interpretação, não percebendo que por trás da angústia Deus pode estar agindo para me trazer mais perto dele. Porque Deus quer que nós o conheçamos. Ele espera que nós venhamos a conhecê-lo. O estado de Israel era deplorável nesse tempo. Oséias capítulo 4, não preciso abrir, mas eu vou ler aqui rapidinho, do verso 1 e 2, diz assim, olha o estado de Israel, só um pedacinho. Os filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Olha como é que estava o povo. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, a violência e homicídios sobre homicídio. Esse cenário te parece com algum lugar que você conhece? Esse era o estado de Israel, estava dessa forma. Assim também o reino do sul, Judá também estava da mesma forma. Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E o rei Acais, que um dos reis que precederam, antes do cativeiro, olha o que esse rei chegou a fazer. 2 Reis, capítulo 16, verso 14 e 15. Está escrito assim: o altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo. Olha o que o rei fez. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. O rei Acais também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele, pois o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Queridos, o altar de bronze era o altar do sacrifício. O altar de bronze
era o local até onde o sacerdote e o povo também podia se achegar. Era o átrio externo, ficava no átrio exterior. Ou seja, você não podia conhecer a Deus, você não podia se apresentar a Deus sem uma oferta, sem um sacrifício. O povo podia chegar até ali, levar o seu sacrifício, e o sacerdote então apresentava e então continuava entrando no lugar santo. Assim as orações, as petições, as inquietações do povo chegavam até o Senhor, eram de conhecimento do Senhor para nós ilustrarmos aqui. Ou seja, o altar de bronze foi colocado pelo próprio Deus como um local de sacrifício, um local de derramamento de sangue. Naquele contexto da antiga aliança, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Sem aquele altar não havia perdão dos pecados da nação. Todos permaneciam culpados. E o que o rei Acais, do tempo do profeta Oséias, o que ele faz? Ele, passando e visitando a Síria, ele vê um grande altar ao deus na Síria chamado Haddad, na Babilônia Baal, e ele acha lindo aquilo, e ele pega a planta, pega um modelo e manda para o povo de Deus. E o sacerdote Uria vai e constrói esse templo. E ele substitui o altar de sacrifício de bronze pelo altar do ídolo chamado Baal ou Haddad, levando todo o povo a pecar. Você entende por que o povo estava daquele jeito? Você entende quando a adoração ela é desviada, a nação ela entra em degradação terrível? Era o que estava acontecendo aqui. O estado era desesperador. Como nós vemos no verso de número 1, Oséias 6, venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Então, Deus envia a calamidade. Deus, como um leão voraz, Ele despedaça. Ou seja, a palavra de Deus em Hebreus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus também disciplina cada um de nós. Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão, mas também é um Deus que disciplina o seu povo com os objetivos de arrependimento e de nos voltarmos de todo o coração para Ele. E nós sabemos que, diante dessa calamidade, o povo percebeu que não tinha ninguém que pudesse se livrar. Quem pode livrar das mãos do Senhor? Se é Deus que está nos disciplinando, quem pode livrar-nos das mãos do Senhor? O povo percebeu isso. Mas o quadro também trazia uma porta de esperança. Ao mesmo tempo que Deus despedaçou o seu povo, também há um chamado para nos voltarmos para o Senhor. Há também uma palavra de restauração, uma palavra de cura, porque diz que Ele vai curar. Ele nos feriu, mas também vai atar as feridas. Atar as feridas aponta para a salvação, porque uma ferida aberta, se ela não for estancado ali, o sangue que jorra, automaticamente a consequência é a morte. Então, atar as feridas era um sinal de salvação. Apesar de tudo, ainda havia esperança para aquele povo. Veja, eles estavam longe, estavam em idolatria, estavam em imoralidade, mas ainda havia uma porta de esperança para aquele povo. Era tempo de angústia, mas ainda havia esperança. Era um tempo de calamidade, mas ainda havia esperança. Não é diferente dos dias em que vivemos. Dias de angústia, dias de calamidade, mas a mensagem, ela continua viva e eficaz. Venham e voltemos para o Senhor. O Senhor continua esperando que nós venhamos a conhecê-lo como Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar somente. Israel estava se relacionando com Deus dessa forma, somente por aquilo que Ele podia dar. Cura, livramento, conquista de terras, vencer seus reinos, mas Deus esperava que Israel o conhecesse de verdade e de direito como Ele é. O convite está de pé nessa manhã. Venham e conheçam ao Senhor. Muitos de nós podemos ter entrado aqui assim, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, 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 e sem perceber, nós não estamos conhecendo Deus, estamos apenas vivendo das migalhas, daquilo que Ele pode e tem poder para fazer.
Mas Deus, nessa manhã, quer muito mais de mim e de você. Muito mais do que uma vida superficial somente de bênçãos, de conquistas e de vitórias. Deus quer um relacionamento conosco, você pode dizer amém? O verso 3, ele vai nos mostrar que tipo de relacionamento é esse. Vai dizer no verso de número 3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Em todo o tempo nesse livro você vai ver essa temática. Deus quer que o povo conheça. Mas não era o povo de Deus? O povo de Deus que não conhecia o seu Deus. O povo de Deus que não conhecia o seu Deus. Você já se perguntou? Eu também me perguntei. Será que eu conheço? Às vezes nós temos que fazer essas reflexões, né? Será que realmente eu conheço o Deus que eu sirvo? Então, conhecer aí no verso de número 3, a palavra hebraica é iada, né? Acho que a pronúncia é essa. Mas o que quer dizer? Não é um conhecimento de ouvir falar, sabe? O Deus dos meus pais, o Deus que, né, aquele que pregam, não é um conhecimento de ouvir falar. Essa palavra aponta para um relacionamento. O conhecimento que está aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer, e é o que nós vamos fechar lá no verso 6, é um relacionamento, é intimidade, é andar lado a lado, andar junto, andar com Deus. Você entende isso? É muito diferente do que bater na porta e pedir, é muito diferente do que ficar esperando que Deus faça alguma coisa, porque Ele já fez todas as coisas. É confiar, é andar com Ele, é esperar nele, é agir como Ele agiu, é me dar um coração segundo ao teu. Esse é o contexto aqui dessa palavra conhecer. E é isso que o povo precisava, e não só conhecer. Alguns de nós, talvez nessa manhã, precisamos conhecer a Deus. Mas muitos de nós precisamos, talvez, prosseguir em conhecer a Deus. Porque há um preço. Porque nos custa. E muitas das vezes nós paramos na caminhada. Israel não foi assim em todo o seu tempo, mas nesse tempo parou de prosseguir. Não estava mais buscando a Deus. Então não podemos parar, não podemos retroceder, não podemos voltar. Em Oséias 4:6, o texto também, que é muito conhecido, diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Não é que era o povo de Deus, eles conhecem a Deus, eles ouvem falar desde que nasceram, mas não andavam com Deus, não obedeciam a Deus, não tinham um relacionamento com Deus, não pagavam preço por estar com Deus. E é isso que o profeta está aqui com muita veemência trazendo, tentando restaurar esse relacionamento com Deus. E então, ele continua dizendo, como amanhecer a sua vinda é certo que ele vem buscar aqueles que o conhecem. Deus não deixa dever nada a ninguém. É certo que ele vem buscar aqueles que o conhecem. Como o sol que nasce pela manhã e as misericórdias que se renovam pela manhã, aqueles que têm um relacionamento com Deus são visitados por Ele, mesmo no cativeiro, mesmo na adversidade, mesmo na angústia. Deus sustenta. Deus tem propósito. E além disso, Ele é capaz de mudar o cenário. Veja que ele fala aqui da chuva fora de época. Ou seja, o cenário antes dessa chuva é a seca. A terra está seca. E a chuva serode, a chuva da primavera, é aquela chuva que vem para irrigar a terra, para fazer a semente brotar. Ou seja, ele faz uma mudança de quadro na vida daqueles que o conhecem. De uma terra seca para uma terra fértil. De uma terra improdutiva para uma terra produtiva. Você começa a trazer esse contexto para a sua vida e percebe que você e eu não precisamos de mais nada a não ser conhecer de verdade esse Deus, conhecer de verdade o poder desse Deus, experimentar de verdade o poder desse Deus todo-poderoso. E então iremos parar de ficar pedindo coisas e livramentos e situações tão pequenas, perto de tudo aquilo que Deus pode dar a mim e a você. Você pode dizer amém? Mas Israel e Judá buscavam a Deus com interesse. Se esse é o teu caso,
e não é uma palavra acusatória, a palavra para nós é arrependa-se. Porque, de fato, em um momento ou outro da vida, nós agimos assim com Deus, interesseiros. Eu já me peguei muitas das vezes buscando a Deus por interesse, né? Se você analisar rapidamente, talvez você tenha vivido isso. Diz o verso 4 aí: que farei com você, Efraim, que farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Ou seja, aquilo que Israel fazia, aquilo que eles apresentavam, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, não tinha valor nenhum, porque era tudo por interesse, era um amor fingido, era algo aparente, era algo externo, não havia profundidade nesse relacionamento, era um relacionamento vazio. Veja, queridos, quando nós trazemos isso para o contexto da nossa casa, da nossa família, nós começamos a ver porque muitos desentendimentos acontecem dentro dos lares, em casamentos, em ambiente de trabalho, porque não se busca um relacionamento pleno. Nós não queremos realmente conhecer alguém, nós queremos usufruir do que alguém tem. É uma realidade. Nós somos interesseiros por natureza. Nós pensamos sempre no que vamos ganhar, jamais no que vamos perder. Mas no relacionamento de Deus conosco, Deus colocou tudo a perder. Você entende isso? Deus deixar, para nós entendermos, Deus não pode deixar a sua glória, né? Mas para nós entendermos, Deus se esvaziou, abriu mão de tudo para um relacionamento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Nós temos que agradecer a esse Deus todos os dias, irmãos. O nosso amor é passageiro, o amor dele é eterno. O nosso amor é passageiro, o dele é eterno. Então, Israel, não houve jeito, fingimento, arrependimento superficial, pela metade. Alguma coisa pela metade não serve para nada. Israel, então, passa pela calamidade. Um dos piores episódios da história do povo de Deus. Cativeiro. Cativeiro. E preparando essa mensagem, ontem, fui arguído. Fui arguído. Se Deus é Deus mesmo, como é que deixa uma criança inocente sofrer? Como é que permite que alguém faça alguma coisa tão terrível quanto uma criança, se ele é Deus mesmo? Fui arguído. E aí, olhando para esse texto, Deus permite que o seu próprio povo, no ano de 722 a.C., passe por um dos piores cativeiros da história, o cativeiro assírio. Uma destruição, uma calamidade, morte de crianças, enfim, mulheres, fome, tudo de ruim que você possa imaginar, o povo de Deus passou. Mas os propósitos permanecem como nós falamos no começo. Quais são? Arrependimento. Voltar para Deus. A dureza do coração do homem é profunda. E às vezes, como cirurgias complexas, é preciso a incisão ser muito profunda também para arrancar o mal. E foi isso, e é isso que está acontecendo com o povo de Deus. Por fim, por isso os abati. Deus abate o seu próprio povo. Vai além, diz assim: pela palavra da minha boca os matei. Olha isso, irmãos. Uma palavra muito forte, uma palavra muito dura, mas era para salvação. Era para salvação. Depois de toda essa calamidade, você pensa não, né? Foi o que aconteceu. Israel acabou. Israel foi dizimado. Irmão, mas e aí? Cadê o arrependimento? Cadê? Eu também perguntei isso. Falei, Senhor, mas e aí? Acabou?
E é isso mesmo. Israel foi dizimado, o reino do norte acabou, deixou de existir, identidade quebrada. Levaram as piores pessoas para lá, para povoar aquela terra, para quebrar por completo a identidade, para nunca mais voltar a ser nação. Falei, Senhor, mas o projeto é teu e nunca mais vai ter nação? E a palavra que veio ao meu coração, né, e que trouxe paz ao meu coração, foi exatamente que a nação chegou ao fim, mas o projeto de Deus não. A nação foi dizimada, mas o projeto de Deus não. 8 séculos depois, às vezes nós queremos ver algumas coisas acontecer na nossa vida imediatamente, mas às vezes, irmão, nós precisamos perseverar. Eu sei que eu não vou conseguir perseverar 8 séculos, a gente não alcança isso, mas você entende o que está falando aqui no texto, né? É perseverar, é prosseguir, é continuar e não desistir. 8 séculos depois, o texto lá em João vai dizer assim: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Olha o que o texto vai abrir lá em João, capítulo de número 4, verso 4, vai dizer assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Ora, Samaria era a antiga capital, do Reino do Norte, de Israel, que tinha acabado, povo misturado. E o texto vai dizer: era-lhe necessário passar por Samaria. O projeto não acabou. A nação acabou. Foram períodos de angústia. Sim. Calamidade. Sim. Mas o projeto de Deus não falha. O projeto de Deus não falha. E olha como Deus continua buscando que eu e você venhamos a conhecê-lo. Ele se depara com uma mulher, lá em João 4,10, e diz assim para ela: se você conhecesse quem está pedindo água para você, se você conhecesse, não é isso que está aí? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. 8 séculos depois, a palavra continuava a mesma, o contexto mesmo. Deus esperava que o seu povo o conhecesse. Se você conhecesse, Jesus prega para essa mulher prega para o povo, e aí eu preciso ler com você. João 4, 41 e 42. Vamos ler juntos. Depois que Jesus prega para essa mulher, ela prega para o seu povo, e os samaritanos, povo destruído, nação destruída, identidade quebrada, acabou, é o fim? Não, para Deus não é o fim. O homem pode sentenciar um fim, mas os projetos de Deus não falham. Olha o que acontece, depois que o povo escuta a pregação, enfim, olha o que acontece. João 4, 41. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. 42. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos, experiência, ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Se você também crê, pode aplaudir a Ele, pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aquele povo passou a conhecer a Deus não de ouvir falar, porque alguém disse. Aquele povo foi lá, ouviu dos lábios de Jesus e teve relacionamento, contato físico, próximo, junto, lado a lado, sentindo a respiração, o falar, enfim, irmãos. O que isso quer dizer? Intimidade com Deus. Isso não se consegue de uma hora para outra, isso é uma decisão que nós precisamos ter, de sair da margem, sair da superficialidade, sair dos extremos e voltar para o centro. Voltar para o centro da vontade de Deus. Um exemplo bíblico: Jó, em meio à sua calamidade,
perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Em meio a isso, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará na terra. Irmãos, no meio da prova, você dizer isso, você tem que conhecer o Deus que você serve. Talvez você está passando luta aqui nessa manhã, e talvez Deus está querendo extrair de você. Veja, a calamidade, ela duraria, só para você não ficar preso lá, né? 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. O que isso quer dizer? Que não é para você e eu vivermos na calamidade eternamente, não. Vai passar, mas precisamos, nesse tempo de angústia, tirar intimidade, tirar um crescimento como Jó tirou. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra. Aleluia. O povo de Deus que não conhecia Deus. Verso de número 6, para fecharmos, diz: pois quero, Deus continua querendo, irmãos. O povo fez tudo o que fez, arrancou o altar de holocausto, botou um altar de ídolo, sacrificava para aquele ídolo, e Deus no verso 6 continua: quero misericórdia, não é sacrifício. Quero conhecimento de Deus e não holocaustos. Irmão, você consegue medir um amor como esse? É mais do que um amor de um pai, é mais do que um amor de uma mãe. É muito profundo, sendo deixado de lado e ainda assim querendo que o povo o conheça. Lembra do altar de bronze que nós falamos no começo? Né? Falamos sobre o altar de bronze, falamos agora também que foi removido. Acais, ele trocou o altar de bronze, não é isso? Quando tira o altar, você interrompe o culto. Sem o altar, sem o sacrifício, o culto é interrompido. Ou seja, não há como você conhecer a Deus, se achegar a Deus, se não passar pelo altar. Não tem como. Não tem sacrifício, não tem oferta, não tem perdão, não tem como entrar. Não há como, irmãos. E o altar, né, de sacrifício, o altar de bronze, ele era feito de madeira e de bronze. Era o local onde eram sacrificados ali animais para perdão de pecados. O fogo deveria ser mantido aceso continuamente. E tudo isso é um tipo, ou aponta diretamente para Cristo. Não há como você e eu termos relacionamento com Deus se não passarmos por Cristo. Muitos pecam nesse sentido. Se você perguntar na rua, todo mundo tem Deus. Eu creio em Deus. Aí você fala, Jesus? Não, aí não. Aí Jesus não. Não há como você entrar na presença de Deus sem passar pelo altar. Jesus também, ele tinha 2 naturezas, 100% homem, 100% Deus. Assim como o altar era de madeira, mas revestido de bronze. O revestimento de bronze era para não queimar a madeira. Sem a graça de Deus, nós somos queimados, como palha. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus é que nos sustenta. Se fosse só madeira, não aguentaria a pressão. Então, o altar aponta também para Cristo. Cristo também se apresenta como o sacrifício perfeito. Não mais o sangue de bodes, ovelhas, não. Um único sacrifício, definitivo, perfeito, para sempre, para todos aqueles que conhecem o Senhor e o reconhecem como Senhor e Salvador. Não precisamos mais repetir. Tinha que repetir porque o ofertante e o que apresentava eram falhos e pecadores. Mas aqui, o ofertante e o sacrifício são perfeitos. Não precisa repetir. E é esse convite que nós estamos sendo chamados a conhecer, a esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos voltar para conhecer a Deus como Ele é e estabelecer com Ele um relacionamento que vá para a eternidade. Tanto é verdade que às vezes pensamos que estamos muito tempo na casa de Deus, e isso nos dá uma falsa confiança. Irmão, essa mensagem não é de acusação não, tá? É uma mensagem dura que eu também recebi, tá bom? Mas é uma mensagem de alerta.
E às vezes estamos tanto tempo na casa de Deus que nos sentimos tão seguros, não é verdade? Estou na casa de Deus, esse lugar maravilhoso. E aí Jesus vai em determinado momento e diz assim a Filipe: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe andava com Jesus. João 14, 9. Filipe andava com Jesus e pergunta: me mostra o Pai. Jesus fala: não estou entendendo. Você anda comigo e não percebe que você está olhando para o próprio Deus? E às vezes nós pensamos que por estar na casa de Deus, nós conhecemos a Deus. Mas a palavra para nós é prosseguir, conhecer mais, ir mais profundo. Quanto tempo você tem? A questão é intimidade. Você está entendendo isso? A questão é intimidade. Intimidade. Eu sei que a palavra hoje ela foi mais, porque realmente o tema é duro. Essa palavra era direta para Efraim e para Judá. Essa palavra denunciava diretamente o comportamento totalmente desviado do povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra, todo o tempo, chamava: voltem, venham. E nessa manhã não é diferente. A mensagem para você e para mim é: volte, venham, prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus não quer sacrifício, Deus não quer holocausto, Deus não quer religiosidade, aparência, ativismo. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O mundo pode ter sentenciado muita coisa, mas o projeto de Deus não falha. Senhor, volta em Samaria, prega para aquela mulher e diz: se você conhecesse, e quando ela conhece, ela prega para o seu povo e diz que aquele povo samaritano, destruído, nação acabada, reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando eles fazem isso, eles ingressam na única nação que viverá para todo sempre, o povo de Deus, o reino de Deus para todo sempre. Ou seja, nós precisamos conhecer de verdade esse Deus. Não podemos entrar na presença de Deus somente para pedir, somente por esmolas. Deus tem muito mais para você. Eternidade não há como medir, não há como pesar, mas é algo que Deus garantiu para mim e para você. E nós precisamos entender que Deus tem muito mais, e Ele pede que nós venhamos a conhecê-lo. Deus espera isso de você. Deus espera isso de mim. Espera que nós venhamos a conhecê-lo. Então, nessa manhã, que essa mensagem possa nos levar a conhecer mais desse Deus. Eu louvo a Deus porque 3 jovens, e aqueles que estão para passar pelas águas, já podem se dirigir lá para trás, para trocar de roupas. Os candidatos, já podem ir lá atrás, os irmãos vão orientar lá, aqueles que vão ajudar também. Mas essa mensagem, ela é urgente, porque quando eu li o relato aqui de Israel, pareceu muito com o cenário dos dias que estamos vivendo. Parecia um noticiário de uma TV que a gente ligou agora. E eu entendi que nós precisamos buscar mais ao Senhor. Entendi também que nós precisamos de força para prevalecer. Eu quero convidar a igreja nesse momento a se colocar de pé. Não podemos vir aqui à frente, o altar está aqui. Mas eu tenho certeza de que, assim como o povo de Deus naquele tempo, talvez você aqui nessa manhã também esteja precisando de forças para prosseguir. Você já foi alguém muito fervoroso na obra de Deus, mas hoje, por algum motivo, encontra-se cansado. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo um cativeiro, enfim. Restaurar o altar. O que o povo de Deus precisava era tirar aquele altar idólatra e restaurar o altar de Deus. E o altar fala de sacrifício. Nós não pregamos um evangelho sem cruz. O evangelho que pregamos é o evangelho da cruz. E muitas das vezes nós removemos o altar do sacrifício porque não queremos perdoar alguém. Fomos feridos, temos razões. Mas o altar do sacrifício precisa ser vivido. Você precisa levar a sua oferta ali. Talvez aqui nessa manhã alguém está vivendo assim, dificuldade de perdoar alguém. Foi ofendido, foi caluniado, você tem suas razões. Mas lembre do altar de sacrifício, restaure esse altar de sacrifício. Talvez alguém aqui nessa manhã está murmurando na angústia. Irmãos, dói, qualquer tipo de angústia dói, mas não se volte contra Deus.
Jesus foi levado como um cordeiro mudo. Ou seja, não permita que os teus lábios blasfemem contra Deus, murmure. Esse é o altar de sacrifício. Talvez alguém aqui nessa manhã está passando por um período onde a comunhão com Deus parece que se rompeu e precisa de restauração, precisa de cura. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para isso, uma manhã de cura. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença nessa manhã. Senhor, um texto dos mais difíceis, Senhor, Deus, para nós falarmos, porque revela a natureza do povo de Deus, que muitas das vezes não é diferente da nossa, Senhor. Nós, Senhor, Deus, olhamos para dentro de nós mesmos e queremos nos arrepender. Senhor, começamos a entender que os períodos de angústia não são para nos matar, Senhor, mas são para nos trazer para mais perto de Ti. Ó Deus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos nessa manhã, que o nosso coração, a dureza do nosso coração, ó Deus, seja quebrantada pela chuva seródia, ó Deus, porque o Senhor no tempo devido visita o teu povo com essa chuva que transforma a terra seca, improdutiva, em uma terra, ó Deus, que produz a 100 por 1, ó Deus. Então, Senhor, quebranta o nosso coração nessa manhã. Senhor, arranca de nós esta dureza, Senhor. Deus, nós carecemos desse revestimento da Tua presença. Senhor, nós queremos passar, ó Deus, por este altar de sacrifício. Não queremos remover a cruz, Senhor, do Evangelho. Senhor, como é difícil perdoar. Como é difícil, Senhor, amar aos nossos inimigos. Como é difícil, Senhor, não murmurar na provação. Não é fácil, ó Deus, mas estamos aqui nessa manhã, ó Deus, e confiamos de que em cada uma dessas provas o Senhor está conosco. Em cada uma dessas provas é uma oportunidade de nós te conhecermos. Como Jó, mesmo ele falou que conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele veem ao Senhor. Como aquele povo samaritano que estava destruído, mas 8 séculos depois a promessa de Deus se cumpriu e eles foram alcançados e eles reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador. Algo pode ser destruído pelo homem, mas ninguém pode destruir o projeto de Deus. Deus tem projeto em nossas vidas, e ainda que uma calamidade se instaure, Senhor, que possamos perceber que o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle, o Senhor continua governando, o Senhor continua com propósitos bem definidos, Senhor. Oh Deus, então nessa manhã, restaura o cansado para prosseguir, restaura aquele que foi ferido por palavras para voltar a perdoar, restaura, Senhor, aquele que teve, Senhor, Deus, uma traição, uma ingratidão, uma ferida, que não está conseguindo nem mesmo amar novamente. Senhor, restaura o amor, restaura o primeiro amor, Senhor, restaura-nos, Senhor, nessa manhã, porque queremos realmente te conhecer, ó Deus. O Senhor espera isso, e nós desejamos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Que você diga amém, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus.